E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a terceira parte sobre os invertebrados, um grupo parafilético que a gente não considera de acordo com a ciência, porém a gente tem aí a questão do uso didático, já que são os animais que não têm vértebra, não têm um esqueleto semelhante ao nosso, contrário dos vertebrados, peixes, répteis, anfíbios, mamíferos, por aí vai. Então, continuando aí, vamos ter aí dois grupos nesse vídeo, anelídeos e moluscos. Todos os dois já vão ser celomados verdadeiros. Eles apresentam as três camadas, ectoderme, mesoderme e endoderme, mais interna, e entre a mesoderme e a ectoderme tem um espaço, porém esse espaço ele não é inteiriço como nos pseudocelomados, ele é dividido em septos, esses septos feitos pela mesoderme, chamado também de parênquima, que separa os nossos órgãos internos, também vai estar separando os órgãos internos dos anelídeos e dos moluscos. Mas então, quais são esses grupos? Vamos aprender então. Os anelídeos é um grupo bem diverso, com dezenas de milhares de espécies, e a gente apresenta aí as principais características que vamos ver a seguir. Os anelídeos apresentam o corpo dividido em segmentos. Apresenta o tubo intestinal completo, da boca até o ânus, além de apresentarem órgãos mais complexos como o papo e a moela. Também apresenta o sistema circulatório complexo, composto por 5 corações, que na verdade são vasos pulsáteis. O sangue transporta os nutrientes, e os nefrídeos são responsáveis pela produção da excreção. A nossa urina é um exemplo de excreção. Então, a gente tem aí a presença de nefrídeos muito semelhantes ao que a gente apresenta nos nossos rins. Principais grupos aí de anelídeos: os oligoquetas, que são as minhocas, minhocossus, esses animais que podem ser terrestres ou de água doce. Então, os oligoquetas, oligo, poucos, e esse queta vem de cerdas. Então, os oligoquetas são aqueles anelídeos com poucas cerdas. Por que eles apresentam essas cerdas? Para a sua movimentação, a sua escavação de buracos. Temos também os poliquetas. Poli, muitas, então muitas cerdas. Os poliquetas são animais principalmente marinhos, multicoloridos, alguns de vida livre, outros são sésseis, ou seja, animais fixados em algum local, como por exemplo as esponjas do mar ou os pólipos diquinidários são animais sésseis. Tem alguns poliquetas que são sésseis, por exemplo, poliquetas tubículas. Os poliquetas tubículos têm a característica de apresentar um tubo onde eles ficam escondidos e eles só tiram as suas cerdas para poder filtrar o alimento ali espalhado pela água, as partículas de alimento. E a gente tem também os hirundíneos. Os hirundíneos, eles não apresentam cerdas, mas eles apresentam ventosas, igual aquele negócio que gruda no vidro, a ventosa, que é utilizado também para o movimento deles. Então eles se movimentam com uma medição de palmos, digamos assim. São o caso das sanguessugas. As sanguessugas, ao contrário dos outros, são animais parasitas, mas são ectoparasitas, ou seja, ao contrário de outros vermes que a gente já estudou, que ficam dentro do corpo humano, os ectoparasitas ficam do lado de fora. Ecto é a coisa mais externa, mas do lado de fora. Então eles se fixam do lado de fora de um animal e sugam o seu sangue. Daí o nome dos hirundíneos
sanguessugas. Então, pessoal, temos também os moluscos. Seu nome vem do corpo mole, né? Moles, moluscos. Como vocês vão ver as características principais deles a seguir. Então, os moluscos basicamente são divididos na estrutura corporal em cabeça, pé e massa visceral. Aqui nessa imagem está descrito como saco visceral, a massa visceral a mesma coisa. Então, o pé vai variar, né, de acordo com o grupo, a gente vai ver a seguir, e a cabeça pode estar ausente, que é o caso dos bivalves. As ostras, os mexilhões não têm cefalização, eles perderam isso ao longo da evolução. Então, ele se locomove pelo pé, na presença de muco, o intestino completo, celomados verdadeiros, assim como os anelídeos, e a presença do sistema nervoso bem mais desenvolvido, gânglios cerebrais e até mesmo cérebros primitivos ou até bem desenvolvidos, como o caso dos cefalópodes. A presença do intestino completo no sistema digestório, a boca até o ânus, e a boca apresenta a rádula, que é uma espécie de uma língua, de uma lixa que utiliza para ralar o alimento. A maioria dos moluscos apresenta concha. A concha é produzida a partir do manto, camada que vai estar envolvendo a massa visceral, o saco visceral. Envolve ali o que dá os órgãos internos, sistema digestório, respiratório, nervoso, tudo protegido pela concha produzida a partir do manto. Existem 3 grupos principais de moluscos. São eles os gastrópodes. Quais são os gastrópodes? São aqueles animais que utilizam-se de uma concha para proteção, essa concha externa. São, por exemplo, os caramujos, podem ser aquáticos, os caracóis, que vivem em ambiente terrestre, porém úmido. Os cones geográficos são os dos animais mais venenosos que existem, marinhos. Então, a gente tem vários tipos de gastrópodos. E qual a característica? Gastrópodos. Gastro, barriga, e podos, o pé. Pé da barriga. Como é que é isso, né? Então, porque na verdade o pé desses animais, que é usado para movimentação, ele fica na região ventral, ou seja, na parte de baixo do animal. E o resto do corpo tem a cabeça, tem os tentáculozinhos, os olhos e a boca, obviamente, e o manto, onde vai estar localizado os órgãos internos dos animais, como foi explicado anteriormente nas características dos moluscos. Porque todo molusco tem cabeça, manto e pé. E temos também os cefalópodes. Cefalo, cabeça, e podos, pés. Os pés na cabeça, quem seriam? São os polvos, as lulas, as sépias e um grupo bem assim primitivo, que é apenas um representante atual, que são os náutilos, que eles ainda apresentam uma concha ali, e semelhante aos amonites ou outros cefalópodes mais primitivos lá da época dos dinossauros. Então, eles podem ou não apresentar concha, o polvo não apresentar concha, o náutilo possui essa concha externa e a lula apresenta uma concha interna, só que apenas um pedaço, digamos assim. Aí dá aquele formato de foguete da lula. Então temos também os
bivalves. Bivalves, as válvulas, duas válvulas, porque duas partes de uma concha. A concha deles é formada por duas válvulas ou válvulas, tanto faz. Já pode ter imaginado, são as ostras, os mexilhões, os mariscos, as vieiras, são animais bivalves. Os bivalves, eles estão bem diferentes dos outros porque eles não apresentam cefalização. Eles tiveram uma perda da cefalização devido às suas características, que são a filtração do alimento e o corpo todo escondido dentro dessas duas válvulas. Então, a gente tem vários exemplos, né, de bivalves na alimentação do ser humano e também nas joias, né? A pérola, ela é formada de um material próprio da concha ali e do manto do animal. O manto, onde estão os órgãos dele, produz junto com a concha ali a madrepérola, que é um material que vai se acumulando numa sujeirinha que tiver ali dentro da ostra e vai formar a pérola. Só que não é formada assim de uma hora para outra, isso demora um tempo e não é em qualquer situação, depende muito do animal e da condição em que ele está. Então você tem os cultivos aí, que é um ambiente mais controlado, para ter e a produção de pérolas. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrevam, né? Não deixe de se inscrever para dar aquela força no canal. É isso aí, beleza? E até mais!